Olá, amigos! Estamos iniciando mais um Valorizando a Vida, este programa que leva até você assuntos relacionados com a família, com a saúde, com a espiritualidade e o espiritismo. Nós não vivemos isolados do mundo. Todos nós precisamos um do outro. E o que nós temos de melhor para oferecer ao outro? Ana Teresa Camasmier vai nos falar hoje sobre Brilhe a Vossa Luz. Então, quando a gente aprende a agradecer, é quando a gente reconhece as grandes dádivas e as grandes bênçãos que a vida terrena tem, apesar da gente viver nesse momento de provas e expiações. Mas nós já vivemos de lugares muito difíceis. Estamos agora no melhor que a nossa alma pode alcançar. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é que a gente tem uma impressão de que quando a gente começa a manifestar o nosso melhor, ou seja, quando a nossa luz está se manifestando em maior expansão, que a gente tem que sustentar ela nesse brilho, nessa intensidade o tempo todo. Não, gente. A gente ainda não tem condição de sustentar isso. Sabe por quê? Porque nós estamos, junto disso que Jesus está dizendo para a gente, brilhar a nossa luz, nós estamos aprendendo a sustentar a nossa essência. Porque nós vivemos afastados de quem nós verdadeiramente somos. Nós vivemos tão inebriados, tão fascinados, tão imaturamente ainda, adormecidos, envolvidos com o que é exterior, principalmente a vida material, que é tão fascinante, que nos atrai tanto, que a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, distraídos dessa bússola interior. Então, todo esse processo de despertar da alma é também um processo de aproximação dessa essência que eu estou me referindo aqui. E vocês podem me perguntar assim, ué, então nessa essência já está tudo certo, está tudo perfeito? Não, não é isso. Essa essência aqui, que é a centelha divina, que é o desejo incessante do melhor, que é esse eu que já vem peregrinando aí há tantas encarnações, é um espaço da minha alma, é quem eu sou, sem as nossas imagens exteriores, sem essas nossas personas que a gente tanto adquire ao longo do tempo nos relacionamentos, né? Então, por exemplo, essa identidade que eu tenho nessa encarnação, ela não é quem eu verdadeiramente sou na minha essência. Tanto é que quando eu desencarnar, essa identidade se desfaz. Eu tenho laços afetivos com as pessoas que eu reencarnei. Mas quando eu desencarno, aquela identidade que eu adquiri aqui para poder dar conta dessa viagem reencarnatória, ela se desfaz, porque eu precisaria dessa vida material para sustentar essa identidade. Por exemplo, eu sou professora da instituição tal, eu moro num lugar tal, eu tenho tal status financeiro, eu tenho determinada configuração física, tenho uma idade biológica. Então, tudo aquilo que me faz identificar quem eu sou, inclusive a minha aparência física, é algo que quando eu desencarno eu preciso me despedir. Então, é um grande processo de desapego para nós nos despedirmos de identidades tão vigorosas, né? Então, quando a gente, isso fica claro para nós, porque a gente segura uma identidade dessa, sei lá, 80 anos, 100 anos, agora mais de 100 anos, né? Como é difícil para a gente se desprender dessa identidade que a gente leva tantos anos para construir, não é? Durante a nossa infância e adolescência, isso é uma crise para a gente. Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? O que eu tenho de bom? O que eu não tenho e tal. Quando a gente chega na idade adulta e a gente já tem um pouco mais de clareza de quem a gente é, e às vezes nem tanto, a gente leva um bom tempo para conquistar. Então, para a gente desapegar também é difícil, porque foi um grande esforço aí de construção da identidade, né? Então, quando a gente desencarna, o que a gente leva? Essa identidade a gente leva como uma informação, mas a gente já não tem mais toda a materialidade dessa identidade. Então, desencarnado, vamos dizer assim,
não vou colocar de uma maneira específica, mas de um modo geral, os desencarnados têm um pouco mais de facilidade de acessar a sua essência do que nós que estamos aqui totalmente absorvidos pela vida material, né? Preocupados com pagar conta, com o sustento da vida, educar filho, fazer isso, fazer aquilo. Desencarnados, esses compromissos se modificam totalmente. E aí a gente se encontra, afinal, quem sou eu? Quais são os meus verdadeiros sentimentos, né? Então aí já as defesas diminuem, e aí eu vou me haver com qual a trajetória reencarnatória que eu pude fazer na minha última existência, né? Então é por isso que a gente fala que tem um processo de adaptação ao mundo espiritual, em que a gente vai avaliar como é que foi essa caminhada, e a partir de como foi essa caminhada, começa-se já um processo de planejamento da caminhada seguinte. Então, é bem verdade que a gente, numa encarnação, já está, de uma certa maneira, traçando a encarnação seguinte, não é verdade? Porque os passos que eu estou dando já vão deixando pistas, rastros do trabalho que eu preciso fazer no próximo movimento reencarnatório, né? Então, a gente ainda vai passar por esse processo de reajuste e a gente planejar uma próxima vida e assim por diante. Mas tudo isso porque eu estava dizendo da nossa dificuldade de sustentar a intensidade, a manifestação da nossa luz, né? Dessas nossas qualidades morais adquiridas. Então, vamos lá. Essas qualidades morais, elas são adquiridas e é um patrimônio espiritual seu. Mas qual é a tarefa que é difícil para a gente? É tornar esse patrimônio útil. É tornar esse patrimônio visível. Então, olha só nas palavras aqui de Mateus, olha só. Que a vossa luz brilhe diante dos homens. Então, assim, de nada adianta essa sua luz brilhar na solidão do seu quarto. Em primeiro lugar, é o seguinte, não há como brilhar lá no seu quarto. Porque como é que a sua generosidade se manifesta sozinho dentro do quarto? Para que a generosidade possa se manifestar, eu preciso da convivência, eu preciso do outro para que a minha generosidade se mostre. Então, brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu preciso do outro para ser quem eu sou. Não é bonito isso, gente? Eu preciso do outro para que eu seja paciente. Eu preciso do outro para que eu seja generoso. Eu preciso do outro para ser qualquer coisa. Até mesmo para ser impaciente eu preciso do outro, né? Então, esse outro, gente, na verdade, ele mora em mim. Mora nos meus pensamentos, mora nas minhas ações, mora na minha convivência. Então, brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus está dizendo assim, olha, é melhor que na sua relação com os outros, o seu melhor venha à luz. E você precisa dessa convivência com os outros para que o seu melhor seja algo que ilumine o outro, mas que principalmente também ilumine a escuridão do seu coração. Então a gente precisa já começar esse processo de iluminação. Mesmo que você reconheça que há espaços ainda dolorosos na sua alma que você ainda não pode mexer, é muito interessante isso. O nosso coração, a nossa alma, eu vou dizer assim, é uma web, é uma rede. Qualquer ponto da sua alma que você mexa, mobiliza em ondas outras partes da sua alma. Né? Vocês conseguiram visualizar isso? Se a gente pegasse uma rede, você puxa um fio, mobiliza em ondas o fio mais distante. Então, quando você vai aprimorando uma determinada qualidade moral sua, e que você já tem um pouco mais de facilidade no jogo com ela, e você a manifesta mais vezes, de uma maneira mais vigorosa e mais profunda, cada vez mais, ela vai mobilizando outros espaços da sua alma que você ainda não pode mexer. Quem nos explica isso de uma maneira belíssima é Leon Denis, no livro O Pensamento do Ser, do Destino e da Dor, que ele vai dizer que a nossa alma, ela tem camadas sucessivas. Eu vou aqui dizer para vocês em que capítulo que Leon Denis está explicitando. Capítulo 8º. Então, ele vai dizer o seguinte, que na nossa alma tem como se fossem zonas, regiões, por assunto, vamos dizer assim, por tema. Eu acho que isso é uma metáfora. Eu diria assim, são vibratórias, zonas vibratórias da nossa alma. Né? Olha aqui que ideia legal. Então ele diz, zonas que correspondem
a outros muitos períodos anteriores de nossa vida. Então, é como se fosse assim, na nossa alma, gente, nesse lugar perispiritual, né, no nosso perispírito, mais especificamente, né, nós temos registros de toda a nossa trajetória reencarnatória. Pensa, desde a época que você foi criado até hoje, tem um grande arquivo de memória em você, de tudo que já te aconteceu. Olha o que o Denis conta, ó. As menores particularidades da nossa vida registram-se em nós e deixam traços indeléveis. Tu imagina um grande hardware, sei lá, com recursos para poder armazenar tudo que já te aconteceu, todas as suas conquistas morais, mas também todos os seus deslizes, tudo de bom que você já fez, tudo. Até pensamento, ele colocou aqui, todos os pensamentos, sentimentos, tudo se fixa, tudo se grava em nós. E todas essas recordações acumulam-se em camadas sucessivas. Então, olha só, vamos pensar assim, em camadas sucessivas, vamos pensar, tudo gravado. Quando acontece um evento na sua vida que te desarmoniza, te deixa totalmente perdido, pensa nessas camadas. Todas elas são tocadas naquele ponto, naquele assunto. Vamos imaginar que é o assunto do, não sei, do ciúme, vamos imaginar. Então, tudo que tem a ver com ciúme se une nesse momento vibratoriamente, imantadamente, vamos dizer assim. Se associa. Então, cada vez que você passa por uma circunstância, é uma chance de você curar esses núcleos velhos. Olha que coisa fantástica que é esse processo de amadurecimento. Cada vez que você se depara com aquilo, mas se você, com seu desejo incessante do melhor, se dedica a curar, você não, pera, eu não aguento mais ser o ciumento, eu já cansei desse lugar, então eu estou precisando melhorar esse ponto aqui da minha alma. Olha o duplo aqui pensando, né? Então eu vou visitar esse lugar. Mas o que está havendo comigo que eu quero esse olhar do outro exclusivo só para mim? Né? Que outras experiências eu posso lembrar de mim em que eu reagi da mesma maneira, ciumento, criando caso, fazendo confusão? Que momento é esse? Que outros momentos eu posso me lembrar em que eu reagi da mesma maneira? Né? Eu posso, então, começar esse processo curativo. Leon Denis diz que quando a gente conecta, todos os fatos da consciência ligados a esse assunto podem aparecer em tipo memória sucessiva, né, em vários filmezinhos, de maneira que eu perceba ou não, mas está acontecendo isso. Aqui, perispiritualmente, isso está rolando comigo. Então, a cada vez que a gente visita um assunto difícil da nossa alma, e a gente pode colocar luz sobre isso, eu vou chamar essa luz de a luz da compaixão. Eu abro a chance de cura desse núcleo, sabe? Desse grupinho de assunto, desse tema, dessa região, dessa camada do meu perispírito, tá certo? São camadas vibratórias, recheadas de memórias, memórias dolorosas. Né? Então, a compaixão, ela vem, então a gente pode, com a nossa parte mais sábia, com essa parte aqui do desejo incessante do melhor, com essa nossa parte sã, começar a fazer um diálogo superior com a gente mesmo, né? Nossa, esse é um assunto frágil da minha alma. Eu preciso calma, preciso andar devagar nesse terreno da minha alma. Né? Toda vez que eu me sinto com ciúmes, eu tenho a impressão que eu vou ficar para trás, eu tenho a impressão que eu vou ser deixado, eu tenho a impressão que eu estou sendo rejeitado, estou me sentindo menos amada. Aí eu vou me lembrando de outras circunstâncias que eu senti coisa igual, então já não é mais com aquela pessoa, é com todas as pessoas que têm qual tipo de comportamento. Gente, isso é um processo de autoconhecimento. Isso é São Agostinho ensinando para a gente poder fazer esse reexame, né? Olhar um pouquinho para trás. Que outras circunstâncias que eu já senti isso, em que eu fiquei tão frágil, tão pequenininho, né? Que poder é esse que eu estou dando para o outro? Né, e me deixando aqui tão pequeno. Cadê a minha luz? Né? Aí você vai ancorando na sua luz, na reflexão, saindo do lugar de vítima, porque ninguém é vítima de ninguém. No máximo, você está sendo vítima de você. Né? Então, vamos sair desse lugar aí queixoso, vitimado, e começar a pensar. A minha autoestima está pequenininha, né? Porque eu estou achando que todo mundo pode ocupar meu lugar. Aí vem essa reflexão bacana. O ciumento, ele não entende
está faltando ele ocupar o lugar dele. Em vez de ele ficar controlando quem fica querendo dar passos, começo eu a dar passos. Então, quando eu começo a ocupar o meu lugar nas relações, ocupar o meu lugar na minha vida, eu não preciso temer quem venha. Porque quem vier ocupar, vai ocupar o lugar dele, porque o meu está ocupado por mim. Agora, cuidado, isso não é controle, não. Controle é eu ficar vigiando quem é que vai entrar no meu lugar, é agora, é daqui a pouco. Esse lugar não ajuda. Então, brilhe a vossa luz agora. Isso é compaixão por você. Nossa, esse é um assunto delicado para mim. Eu vou respirar, vou me retirar um pouquinho para pensar. Que outras circunstâncias eu já me senti assim? O que eu estou fazendo por mim? Qual é o passo que eu não estou dando? Qual é o movimento que eu não estou fazendo? Qual é a necessidade que eu não estou atendendo? Com quem que eu preciso conversar sobre esse assunto? Qual é o pedido que eu posso fazer? Então, esse processo de autocuidado é a gente fazendo brilhar a nossa luz, gente. Tudo isso é um processo de consciência de si. Isso é bonito de ver. Como que a gente pode ser mais saudável para si mesmo e para os outros nas nossas convivências. É um processo de auto-atenção. Que atenção para os outros a gente tem de sobra. Então, eu falei do ciúme. Por exemplo, se fosse a inveja, eu acho a inveja, gente, um capítulo maravilhoso. Eu gosto muito de conversar sobre a inveja, porque a gente tem um medo dela danado, né? A gente acha a inveja feio. A vaidade, então, a gente tem o horror da vaidade e da inveja. E eu queria dar uma boa notícia para você, quem sabe você possa também começar a pensar de um outro lugar. Sabe, a inveja, ela dá uma boa notícia a nosso respeito. Em vez da gente olhar a inveja para esse lugar pesado que é, ai, eu quero o que é do outro, eu quero aquele lugar do outro, a inveja, ela aponta para a gente lugares da nossa vida que a gente ainda não teve coragem de ir. Então a inveja, ela substitui, ela entra no lugar, ela nos distrai da caminhada. Então, em vez de eu me dirigir para aquele lugar que a minha alma anseia, eu começo a olhar para o outro que ocupa aquele lugar que eu deveria estar me esforçando para ele. E enquanto eu estou na reclamação, enquanto eu estou na inveja, enquanto eu estou nessa distração, eu não estou me trabalhando para ocupar aquele lugar. Então, olha que coisa interessante, como é que a inveja é um desvio da alma. Vocês sabiam que a palavra pecado quer dizer desvio? Então é um pecado, a inveja por isso, né? Porque a inveja é um desvio de quê? De eu me esforçar, de eu me colocar a caminho. Então eu tenho inveja do outro que não está fazendo nada. Ah, meu Deus, eu queria ser aquele que não está fazendo nada, aí que inveja daquele que está lá na rede deitado. Ué, qual é o trabalho que você está precisando fazer com você para que você seja aquele que deita na rede e não faz nada? Então, a gente precisa começar a trazer essas informações da inveja e entender, isso que eu invejo, na verdade, são sonhos ou projetos que eu nunca me coloquei para realizar. Porque, gente, a gente não inveja tudo. É um âmbito da vida que a gente inveja. Olha para esse lugar que você está invejando. Saia um pouco do julgamento e sinceramente olha. Ah, eu tenho inveja de quem sei lá, de quem não precisa lavar louça. Eu tenho inveja de quem não tem que trabalhar. Você tem inveja disso? Então você quer ocupar esse lugar? De quem não tem que ficar lavando louça? Ou você quer ocupar esse lugar de quem não tem que trabalhar? É esse lugar? Você já sentou sinceramente para ver quais são os passos necessários que você precisa dar para alcançar esse lugar? Desde quando você deseja esse lugar? Veja se o desejo desse lugar é só porque você está muito cansado. Então você vai começar a ver se essas coisas que você inveja são realmente projetos ou só reclamações do peso que está tendo a tua vida. Então a gente começa, quando a gente está muito cansado, a gente inveja, todo mundo está descansado, é claro. Mas isso não quer dizer que seja o meu projeto de vida. Então eu tenho que olhar, é muito bom você olhar para o teu âmbito da inveja, é uma excelente reflexão. Tudo aquilo que você inveja, escreve até para você poder tomar ciência. Aonde que a sua alma fica gastando energia, olhando para fora, em vez de olhar para o trabalho que você precisa fazer. Olha para o âmbito da inveja. São projetos que você ainda não se dedicou? Ou são só reflexos do teu cansaço? É bom você olhar isso. E é assim que a gente cura a inveja.
Não que eu acho que a gente tem que curar a inveja nesse sentido, tem que cortar fora a inveja. Não, eu acho que você precisa aprender com a sua inveja. Aproveita a tua inveja para olhar. A mesma coisa para o teu ciúme. Está sentindo muito ciúme? Opa! É um bom convite para você começar a olhar como é que estão suas relações afetivas. De que maneira você está nessas relações? De forma em que você não ocupa o seu lugar e não se sente nutrido afetivamente por esses relacionamentos. Aí você está escorregando para o ciúme. Então, a gente vai escorregando para o ciúme, a gente vai escorregando para a inveja e para tantos outros lugares pecaminosos, porque são lugares desviantes daquele ao qual você precisaria estar trabalhando a sua alma para ocupar. Então, uma postura adulta de amadurecimento emocional, de crescimento espiritual, seguindo as pistas do desejo incessante no melhor, em vez de você sair correndo dessas áreas da sua vida que estão pedindo um burilamento, que estão pedindo transformações, em vez de você sair correndo, o convite é: brilha a vossa luz aí, nessa escuridão. Não é você iluminar onde já está iluminado. Então eu estava desenvolvendo com vocês a ideia de por que é importante a gente começar a compreender que a gente ainda não tem condição de sustentar a nossa luz o tempo todo na sua intensidade de manifestação. Então é um esforço para o espírito, e é um esforço importante, ele está sempre aproximando as suas ações, as suas atividades cotidianas desse critério interno, né? Então, a gente vai estar sempre procurando associar, aproximar o que a gente faz dos nossos valores, das nossas verdades, daquilo que a gente fielmente acredita, né? E que a gente é, que é a nossa essência. Então, esse processo de caminhada, de ajustar quem nós somos essencialmente e o que acontece no nosso entorno, na nossa ação junto com o outro, é o grande processo de amadurecimento e de brilhar a nossa luz. Então, como Jesus está dizendo, brilha a vossa luz, é algo que não se dá de uma vez só e de uma maneira intensa e de uma maneira constante, será um esforço para o Espírito e um trabalho, uma tarefa para ele, para nós, o tempo todo, fazer brilhar a nossa luz o maior tempo possível, o maior número de vezes possível. Sabendo que isso não é algo que é só uma questão de querer, que eu consigo manter ela, a nossa parte melhor o tempo todo no seu poder de manifestação. Mas significa que a gente, a cada dia, quanto mais a gente se esforça nessa direção, a cada dia a gente tem a chance de tornar isso o mais estável possível. E é isso que vai nos ajudar a nos retirar do sofrimento, né? Porque o sofrimento está na razão direta da nossa ignorância moral. Então, quanto mais luz a gente consegue colocar, ou seja, quanto mais consciência, quanto mais entendimento, quanto mais clareza, quanto mais a gente consegue trabalhar o nosso livre-arbítrio no sentido de não ser impulsivo, né? Não é bateu, levou, acontece as circunstâncias difíceis na nossa vida, a gente tem um tempo de respirar para escolher a melhor maneira de nos posicionarmos naquela situação, maneiras mais maduras, maneiras mais essenciais, mais divinas. Então, quanto mais a gente se aproxima desse ser de luz que nós somos mesmo, né? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós podemos fazer brilhar a nossa luz. Isso tudo que Jesus está dizendo para a gente é recordando e lembrando e fazendo despertar essa nossa face espiritual mais desenvolvida, mais trabalhada, que é resultado dessa grande conquista reencarnatória que nós temos ao longo de todo esse tempo que a gente anda reencarnando por aí. Então a gente pode usufruir do nosso melhor sim, desde que a gente possa se dedicar a olhar para os espaços já iluminados da nossa alma e nos dedicarmos com muita disciplina, com muita coragem, com muito amor e com muita força, nos dedicarmos a olhar para os espaços ainda não desenvolvidos, para os espaços doloridos, para os espaços com pouco desenvolvimento, que a gente pode chamar que são os espaços que a gente pode dizer que é da escuridão espiritual que habita nosso ser ainda. Como Leon Denis disse para a gente, que são camadas sucessivas,
que a gente pode acessar vibratoriamente através dos recursos da memória, a cada vez que a gente se dedica para cuidar de um pedaço de nosso coração, todas as outras partes vão ficando sã progressivamente, é uma questão de tempo. Então, mãos à obra, gente. Já está na hora da gente poder ter dias melhores. Porque quando a gente coloca a nossa candeia em cima do módio, ilumina não só a gente, mas todos os que estão no nosso redor, na nossa convivência. Não tem coisa melhor que a gente pode oferecer para os nossos entes queridos do que uma pessoa melhor. Um melhor eu. É o melhor presente que a gente pode oferecer para os outros, né? Porque quando a gente não está no nosso melhor, a gente faz os nossos entes queridos sofrerem muito. Então, por amor a eles, é uma boa medida, por amor a eles e, claro, a nós mesmos, oferecer um eu melhor é uma grande dádiva, é um grande presente. Então, fica aí o convite de Jesus, brilhe a vossa luz, agora e para sempre. E muito obrigada. Nós sempre podemos levar ao outro o que temos de melhor. Nós também sabemos que temos muitas coisas boas que podemos levar até o outro. Pense nisso. Obrigada pela companhia e até a próxima.